Salve buscadores sensoriais. Bem, acredito eu que iniciamos uma nova jornada perante minhas reflexões meditativas, vivências, cerimônias, atendimentos clínicos, né? Isso é um desafio para mim, essa nova trajetória também que me apresento como psicoterapeuta, adentrando em profundidade perante o inconsciente. Sempre foi a minha busca em cerimônias, perante as medicinas sagradas. Quem me conhece e acompanha sabe. Bem, eu pretendo trabalhar essa jornada trazendo até vocês meu texto e dessa maneira decodificando, lendo e abrindo essa minha autorreflexão. Eu convido vocês a mergulhar nessa autoanálise, nessa meditação, nessa trilha meditativa. Esse é meu caminhar e agora encontro um novo rumo. Eu acredito que faz algum tempo que eu não me comunico nesse portal que tanto me dá prazer, né? O podcast, a Tântrica, abrir esse diário da Tântrica em análise. Hoje eu decodifico dessa forma. Trazer essa temporada para vocês, ela me veio com muita, como a gente chama, quando a gente costuma traduzir, né, em cerimônia ritualística, ela me veio como uma peia, como um atravessamento, como uma fenda em meu mental, em meu estado consciente, entende? O meu submundo inconsciente, as minhas memórias, traumas, questionamentos, né, me atravessaram de uma maneira que eu não esperava. E se você é ou não mergulhador, navegador perante as medicinas sagradas, se você consagra a medicina da floresta, você entende o que eu quero dizer. Esse estado da força realmente, quando a força te pega na cerimônia, né? Você entra, muitos costumam dizer, estou na força, e muitos não conseguem atravessar esse vazio, esse estado negro, né, inconsciente, submerso, né, que a força te apresenta. Trago realmente esse quadrante porque perante a minha última imersão na Amazônia, onde eu me propus encontrar um xamã, encontrar um mestre, e, claro, me permitir abrir o meu corpo mental para que a medicina me encontrasse. Realmente foi um rito de passagem, né, que eu vivi. Se até agora eu não me apresentei, você sabe que a mulher que vos fala dispensa apresentações. Se for do teu desejo pulsante ou não adentrar em meu mental, peço realmente que desapegue de condicionantes, dos teus entendimentos egóicos, né? Peço com muita gentileza realmente que você encontre um lugar tranquilo para que você possa realmente absorver o que eu venho te trazer. Fato que os meus episódios, eles costumam render momentos reflexivos e extensos. Então, nesse momento, talvez seja um bom momento para você relaxar em seu corpo mental através da sua respiração. E à medida que eu for te entregando, você pode ir sim sentindo, respirando em comunhão com essa jornada, com esse passo a passo, né, que te convido a trilhar comigo, sem pretensões de te doutrinar, de te apresentar um mapeamento que você possa aplicar na sua vida, zero pretensão, porque justamente, agora retomando, né, é o ponto iniciático que eu parei. Você vai entender mais à frente. Justamente foi o primeiro ensinamento que o xamã Shipibo, né, na segunda cerimônia, me trouxe. E foi a quebra de expectativa, né? Eu vou fazer uma breve introdução sobre esse momento para que a gente possa decorrer no assunto que te trouxe até aqui, mas é necessário. Afinal, foi o ponto iniciático do meu fim.
o fim se deparou. E é muito complexo quando a gente olha o fim de uma trajetória, de uma vida, de um sonho, né? De esse momento que muitos entram em processos, né, catárticos, em cerimônias e não conseguem lidar e acontecem limpezas, mas quando você se depara com um fim, com um trauma, com o loop da repetição, né, os psicanalistas, os estudiosos do campo vão entender alguns termos, mas eu vou tentar decodificar de uma maneira bem simples, e é como eu venho fazendo, buscando reconfiguração mental, né? Eu iria dizer reprogramação, mas reconfiguração mental, gostei. Reconfiguração, que também me traz a questionamento também, a potência desse chamado que eu te faço aqui agora, que é justamente o estado de loop que você adentra e você não consegue evoluir, você não consegue transformar, você não consegue acompanhar a evolução. Então você também conectado à tecnologia, à inteligência artificial, à máquina, você também talvez sinta-se à vontade perante esse tema. Mas, adentrando no contexto, né? Segunda cerimônia, Amazônia peruana, né? Pucallpa, medicina Shipibo. E o xamã, né, me entregou, olha, eu tenho algo a apresentar a vocês. Eu só vou te falar, assim, não criem expectativas. Isso na segunda cerimônia. A primeira tinha sido interessante, a segunda, quando ele veio, né, com essa apresentação, ele realmente quebrou o meu mapeamento, né, a minha vivência, o meu sonho, minha expectativa, meu projeto, né, e que há tanto eu vinha trabalhando e estudando perante a medicina. No decorrer dos dias, foram 20 dias, foi muito complexo, porque os traumas se apresentaram e o trauma ele começou a se metamorfosear no campo. Tem até um livro que eu vou citar, eu vou trazer esse livro, é A Erva do Diabo. É um bom livro, para que você possa também, é uma forma que ele apresenta a experiência dele no deserto e perante as medicinas. E eu quero fazer um paralelo com esse livro, né? Mais à frente eu decupo essa janela, essa narrativa. Mas o ponto em questão, para resumir realmente, que eu nunca tinha vivido, o que aconteceu? Naqueles 20 dias se tornaram dias assim infinitos, um loop, né, que parecia não ter fim. E os traumas, né, começaram a se apresentar no campo. Eram 25 pessoas o grupo, ok? Mas, né, claro, os índios. E os traumas começaram a se metamorfosear, essa é a palavra realmente, né? Começou a se apresentar e eu comecei a viver traumas com aquele grupo. Meus traumas eu comecei a viver com o grupo. Começaram a emergir. Então toda a fantasia, toda aquela conexão que eu pretendia ter com o xamã, com a medicina, realmente escoou. Né? Desconfigurou, desmaterializou, entendeu? E o cenário se transformou de uma maneira em realmente um momento muito complexo. E tudo bem, vamos adentrar ao contexto do texto, né? Ao teu chamado. Afinal de contas, o que te traz aqui acredito eu, o prazer diante da máquina. Estímulo, código e vazio. Eu fiz uma breve apresentação, claro que eu vou adentrar em outro momento sobre essa experiência na cerimônia com a ayahuasca, mas ele foi realmente que desfragmentou o meu ego, desfragmentou tudo aquilo que as minhas crenças, o dogma, perspectiva de futuro, mudança de hábito, mudança de amigos, mudança de campo vibracional. Várias pessoas saíram assim, eu retirei do meu entorno inconscientemente, houve uma limpa no meu campo. A psicanálise realmente foi o chamado que nasceu em Pucallpa também, recebi em cerimônia, mas realmente eu me deparei com o código do vazio existencial,
pós quebra de expectativa, ok? E a conexão que eu recebi através da medicina, a medicina me ofereceu essa comunhão maior com caminhos neurais, desfragmentação desses caminhos neurais, desfragmentação de memórias, de inputs, e que inputs que geram realidade, que geram, como é que eu posso falar? A palavra vai vir, mas aspectos, ela vai vir daqui a pouco. Eu sempre chamava de holograma, aspectos holográficos, mas a palavra não é essa. Mas esses inputs, essa minha percepção de narrativa gerava a minha realidade. A partir do momento que eu quebro a minha expectativa perante, acompanha o pensamento, a jornada. Às vezes a gente acelera um pouco, a subida. Eu gosto de trabalhar muito essa analogia com a trilha. Se a gente está numa trilha, às vezes a gente acelera, mas é um grupo, né? Então a gente tem que respirar, sentir, contemplar o entorno e trabalhar nossa visão 360, porque não sei se você já percebeu, a gente tem uma visão, né, um pouco limitada e que está em conexão com a visão sensorial, né, que eu trago a você, né, com essa percepção bioenergética, com esse sensorial. Percebe o entrelaçamento, né, de cordas, de narrativas que eu estou te apresentando. Complexo? Eu não vou editar, tá? Quem acompanha esse podcast sabe, de uma maneira muito simples, eu abro meu gravador e a gente trabalha mesmo no meu estúdio, onde eu atendo, onde eu continuo realmente em atendimento com alguns buscadores, mas realmente em outro nível de entrega, né? Quem conhece sabe. Mas não vou editar, ok? Para que você possa sentir a evolução ou não da minha narrativa aqui agora, perante esse meu ponto focal da semana. Estamos em setembro de 2025, hoje eu acredito 28, né? Domingo. E a gente traz o prazer humano diante da máquina, estímulo, código e vazio. Vou fazer uma leitura comentada, ok? É dessa maneira que eu venho trabalhando alguns. Outros eu adentro em histórias, eu gosto de dividir meus diários, minhas análises, meus atendimentos. Mas no decorrer da leitura, eu te prometo que algumas pinceladas inconscientes surgem. E assim como uma associação livre, vou te entregando, né, pensamentos, narrativas, e a gente vai decupando. Espero realmente que você possa trazer também suas questões aqui, entregar pensamentos, né? Canais não faltam, para que você possa trazer o teu pensamento, teu questionamento e se transformasse, quem sabe, em uma janela de observação. Até realmente recebi uma ontem, um print do prazer. E um dos buscadores me entregou uma linha de código bem interessante que realmente me entregou um mantra, mas a gente vai trabalhar. Então tá, iniciemos então. Eu vou te apresentar, tá bem, o contexto. A questão é, por que depender apenas de estímulos externos e se reduzir a um hardware sem alma? Né? Essa é uma afirmação. Por que depender apenas de estímulos externos é se reduzir a um hardware sem alma? Eu ainda não sei se eu vou usar muito bem essa frase, mas homens que dependem de estímulos, mas não só homens, ok? Você, persona, que depende de estímulos externos para sentir prazer, se tornam máquinas sem programação. Reagem, mas não criam. Aqui agora, nesse texto, investigamos o antagonismo humano e máquina, a diferença entre estímulo e desejo, e a necessidade de programar o próprio prazer para escapar do vazio contemporâneo. A questão é, você tem necessidade de programar o próprio prazer? Mas entenda a questão programar. Entenda essa palavra, esse comando implícito, já implícito em teu mental, em tuas ações, em teus hábitos. Uma vez a gente entendendo e expandindo o campo, né, de percepção realmente dessa realidade, dessa percepção, você começa a decodificar a programação. E é esse o ponto que emergiu, que eu vim lapidando nesses meses de recolhimento, onde realmente eu me retirei do campo e comecei uma nova trilha.
né? Quem está acompanhando, tenho certeza que sim, os buscadores, vocês sentiram falta do outro perfil, né? No outro Instagram da Tântrica. Realmente, eu arquivei e comecei um novo projeto que nem apresentei, né? Mas o jogo, porque realmente o jogo mental, né? The Game is Mental é um projeto de anos, né? E eu realmente preciso não só de eu acredito com a temporada inteira. Talvez ele já esteja aqui, né? Fazendo parte do subconsciente, né? do inconsciente presente, né? No subtexto, né? Implícito nas nossas pausas. Esse é o ponto. No vazio entre cada pensamento, em cada palavra, o jogo pulsa. Mas acompanha. Homens que dependem de estímulos externos para encontrar o prazer são como máquinas sem programação. Essa frase abre um campo filosófico e clínico que ecoa em nosso livro, Code Life, o humano, onde eu trago o paradoxo, né? O humano versus máquina, desejo versus algoritmo. Na era pós-inteligência, o ser humano se aproxima cada vez mais da lógica maquínica, mas a fronteira decisiva está no código interno. Fronteira, limiar, está no código interno, não no corpo, que deseja instintivamente, mas na capacidade de sustentar o prazer sem depender de estímulos externos. O corpo, que deseja instintivamente, a capacidade de sustentar o prazer sem depender de estímulos externos. Que te apresento The Game is Mental, Code Life, nossos, vamos dizer assim, nossos livros que já estão, inclusive na Amazon, fazem parte da série do jogo mental, mas eu percebo ainda como manuais, sabe? Como manuais de decodificação dessa linguagem. Mas o questionamento não é apenas a questão, o que você sente, mas qual código você roda quando sente. O humano, diferente da máquina, pode escrever sua própria linguagem. Quando não faz, roda programas alheios. O prazer se desdobra em duas camadas: externa, consumos, pornografia, likes, redes, drogas, aplausos, validação. Prazer externo, estereotipado, validado por um sistema. E o prazer interno, você consigo mesmo, sua imaginação, memória, linguagem, criação, cocriação, meditação, ação e movimento. O ser humano que se move pelo externo funciona como input, output, estímulo, resposta, vazio. É um loop sem alma, um loop sem essência. Melhor traduzindo, né? Mas qual seria a sua essência se não a tua alma? O prazer termina como um fim do estímulo. Você consegue pontuar em teu mental questionamentos a que você vem atrelando o teu prazer? Quais são os estímulos que provocam? E aqui a gente pode abrir e decodificar o prazer. Felicidade, prazer, completude, conexões reais. Eu usei essa palavra prazer, desejo, né? Mas infinitas possibilidades, entende? O campo está aberto. A gente está decodificando o sistema, né? E aberto a sua impressão. Isso que é o melhor, né? Bem, então eu te pergunto, se o humano não se dá conta do lugar que ocupa na evolução tecnológica, como poderá distinguir entre o prazer pulsante que sente e o algoritmo que o programa? E aí eu medito. O prazer é sempre cifra.
O prazer é sempre cifra. Ele aparece no corpo como enigma. Quando o humano se abandona apenas ao estímulo externo, ele repete o loop da máquina. Input e output, sem essência. Mas quando sustenta o vazio, o intervalo entre o estímulo e o outro, ele toca o real do desejo. E abrindo um parênteses aqui, né? Esse conceito do real, tocar o real, é um conceito lacaniano e é bem complexo. Dá com toda certeza um episódio essa frase. Mas quando sustenta o vazio, o intervalo entre o estímulo e o outro, ele toca o real do desejo. E o desejo é sempre o desejo do outro, né? Trazendo Lacan aqui para o nosso jogo mental. Seguindo a trilha, a diferença não está na intensidade do gozo, mas na origem. O algoritmo oferece prazer de superfície. A mente, quando se abre ao espaço simbólico, reconhece prazer como criação. Distinguir é escutar. Escutar se o que pulsa vem de fora ou se nasce do silêncio interior. Abro uma janela mental. Programação psíquica. Programação humana não é robótica, é roteiro psíquico, feito de valores, narrativas, símbolos. Sem isso, o prazer se reduz à reação, à descarga. Com essa escolha, torna-se experiência, significação, memória. Roteiro psíquico, script, narrativa, valores. Entende? Qual a programação do humano quando ele sente prazer? Qual o código do humano quando ele sente prazer? E o código que você se depara perante a tua pulsão, teu desejo, teu prazer, o código é narrativa, é simbólico, é cifrado, frequencial. A tua mente inconsciente, você entendendo ou não, te entrega caminhos, né? Te oferece caminhos neurais que você nem tem escolha. É só apenas você se conectar com os seus sonhos. Não sei se você vem escrevendo, analisando ou mergulhando em seus sonhos. Não sei nem se você sonha ao dormir, né? E quando você observa seus sonhos, você entende? Imagina decodificar a cifra, né? O enigma do sonho. É sobre essa programação que eu falo, né? Que eu começo a adentrar contigo. Trago uma chave, né? A gente apresentou a programação, mas para que a gente possa trabalhar a programação é necessário conexão. Conexão sinestésica, ok? Um buscador sensorial, no caso, foi o que ele me trouxe ontem. Ele me trouxe uma linha de código, né? Vou deixar aqui abaixo, mas a linha de código falava sobre print, cheiro, calor, orgasmo, tântrica. Foi a linha de código que ele me apresentou quando eu decodifiquei print, decodificar prazer. E eis a questão, né? Essa conexão sinestésica, o cheiro, o aroma, a conexão sensorial com os teus sentidos. Conexão sensorial com os teus sentidos. Não apenas respondendo a estímulos, a comandos já habituais, né? Você nem pensa, né? Mas realmente conexão real. E aqui eu abro realmente aí já é um salto, porque a gente adentra a sensação orgásmica, a gente traz uma vertente, uma condução realmente meditativa, adentrar a sensação orgásmica, a sensação
Essa palavra, muitas vezes ela é complexa e mal entendida, mas uma epifania, uma sensação epifânica, nem sei se epifânica existe, mas uma epifania, um momento que você quebra o ritmo, o tempo, e você é tomado por uma sensação, é tomado por um contexto sensorial, e que te absorve e te retira daquele lugar, e você, uau, nem viu o tempo passar, e sensações, memórias, né, te absorvem. Ok? Trago esse quadrante, não é tão simples, realmente é abstrato. A conexão sensorial, sinestésica, é o que a ciência nos traz. É uma sabedoria através do sentir, uma sabedoria através do subjetivo, de uma linguagem subjetiva. Ok? Você sabe, mas as palavras não decodificam esse saber. É ancestral, é conectado ao inconsciente maior, ao inconsciente coletivo, ao inconsciente akáshico. E se você tem, né, conexão com o teu corpo mental meditativo, você começa a refinar e aprimorar, ok? Trago um questionamento para que a gente possa ancorar essa narrativa, né, esse quadrante que eu abri, né? Qual memória olfativa te atravessa quando o aroma toca o teu corpo? Que lembrança sinestésica teu mental ativa no sopro do prazer? Você pensa, medita, busca em teu mental. E aqui, realmente, a gente vem ao campo da senciência. Esse termo, né, essa busca que eu fiz na palavra, algo que eu sempre foi tão natural para mim, perceber o mundo pelo sensorial, né? É muito mais simples decodificar o sistema através do sensorial. E quando eu falo sensorial, eu não estou falando apenas dos 5 sentidos, tá? Eu falo de um sensorial já em outra evolução, como telepatia, como uma forma de espiritualidade onde você capta a frequência, né? Então eu falo em outra conexão sensorial, não apenas limitada pelos 5 sentidos, e sim 5 sentidos expandidos, né? A expansão desse sensorial, ok? O que seria a expansão da visão? O terceiro olho, o despertar, né? O despertar do terceiro olho. Você não apenas enxergar o que você percebe codificado, e sim com com o olho da tua alma ancestral, da tua ancestralidade que te conecta, né, ao eu maior. A audição, o que seria a expansão da audição? Frequencial, né? Você captar a frequência, não apenas a linguagem, né, limitada ao significante, e sim você captar simbolicamente, ok? Você não tem uma leitura limitada a um contexto, a uma língua, a decodificação de um sentido simbólico. Você capta a frequência, entende? É uma forma de captar emoções, captar muito além do que você está me entregando através das palavras. Você capta a emoção, você sente através da audição. A fala, você alcançar através do mantra, um estado de conexão maior, alinhando todo o teu corpo chakral, né? Os teus vórtices de energia alinhando com a frequência planetária. Então é nesse nível de campo de senciência, de conexão sensorial que eu te trago. Vou deixar o link, vou deixando links, né? Esse texto também ele vai estar no Medium, que é uma plataforma onde eu entrego. E você pode também usar como mapa, como estudo, fica à vontade. E aí a gente veio aqui e ganhamos eu fiz um gancho, né? Eu trabalhei aqui, vamos trabalhar, foi aqui que entrou a minha... Cara, então existe aqui uma vertente, né? Uma janela do tempo ao Tantra. Aqui
Olha isso, eu já fui, mas a gente fez um caminho que a gente começou nessa conexão com a máquina, com essa percepção, com a leitura do algoritmo. E por que o Tantra ele adentra nessa narrativa? Se conecta comigo na passada. Porque isso tudo aqui no meu mental e eu disse, nossa, tem conexão, tá em conexão, né? O Tantra, a filosofia tântrica, a Tantra Yoga, essa escola, esse estilo de viver, como definir, né? A melhor definição que eu venho lapidando hoje é o que não é Tantra, né? Mas depende da forma como você caminha. Em análise, né? Por isso que a questão entrou em atendimento, me veio um buscador e ele me trouxe um ponto focal, um estudo, o vazio. Essa questão do vazio surgiu, né? Um espaço, o vácuo, né? O vazio em meditação, em conexão, em Tantra, esse espaço de vacuidade. E o Tantra ele nos oferece, né, a conexão entre dois corpos, né? Ele nos oferece esse espaço, a caixa vazio em nosso mental. Aqui a prática, ela mostra transformar o estímulo sensorial em frequência, transformar o prazer em campo vibracional, transformar o corpo em linguagem. A máquina sem código é um hardware inútil. O humano sem código é corpo mental, perdido em busca infinita de estímulos. O código em questão é a linguagem, ok? Linguagem. O humano sem linguagem é corpo perdido, como você fica na sua timeline, né? Girando infinitamente, ok? E nada te satisfaz, ou te estimula demais, ou te gera ansiedade, ou te leva para um universo, para uma vida, sabe? Quebra a tua linha, a tua partitura, a tua cifra, a tua musicalidade, a tua conexão com o teu corpo mental. A máquina precisa ser programada por outro. O humano precisa se autoprogramar. Essa é a diferença simbólica fundamental. Poderias, né, traduzir autoprogramação como meditação, mas hoje realmente eu caminho por outra vertente. A meditação se torna... venho trabalhando de outra forma, uma outra forma de meditar. No meu estudo sensório, na psicanálise sensória, que tem sido meu estudo, o código do humano não é linha de programação, mas uma estrutura viva, ok? Viva, narrativa, símbolo e frequência. Eu falo que ela é viva porque ela está viva em você agora. Perceba o código, a narrativa, a história, a sua história, a história que você conta sobre si, o mito que te sustenta, o arquétipo que alimenta. Símbolo, a cifra que dá sentido ao desejo. O enigma, a linguagem do subconsciente. A linguagem simbólica, cifrada, enigmática do subconsciente. O subconsciente, ele é decodificado através de símbolo, ele é simbólico. Símbolo é a linguagem do subconsciente, transformando o impulso em linguagem. Impulso, percepção, insight. Frequência, vibração subjetiva que liga o corpo, mente e espírito no presente. Vibração subjetiva, vibração frequencial, subjetiva, inconsciente. Espaço,
vazio entre cada palavra, entre cada pensamento. Existe frequência, vibração. Acompanha, a vibração é o batimento. Você pode simplesmente sentir o seu coração pulsando. Vibração. Então, sem esse código, o humano ele realmente vira máquina de estímulo e resposta. Com o código que eu te apresento, narrativa, símbolo, frequência, o humano atravessa o vazio e transforma prazer em criação, memória em legado. O código do humano não é binário, é narrativa, símbolo, frequência. Sem isso, ele cai no loop do vazio. Com essa presença, com essa estrutura, o prazer se torna cocriação, criação divina. E para que a gente possa entregar um fechamento, né, ao nosso pensamento, hoje mesmo surgiu uma reflexão, uma Maituna. Na tradição tântrica, decodifica o encontro ritual, onde duas energias se cruzam. Mas, em sensório, em psicanálise sensória, nós traduzimos. O Maituna não é apenas o ato de dois corpos. É a abertura de uma equação de 3 camadas: narrativa, símbolo e frequência. Vou te contextualizar. O Maituna adentrou hoje para que eu pudesse fechar esse texto, né, dessa conexão do homem com a máquina perante o vazio. Né? A gente trouxe aqui a abertura, o prazer humano diante da máquina, estímulo, código e vazio. Estímulo, algoritmo ou a tua autopercepção, ou o espaço vazio para que você possa trabalhar a tríade: narrativa, frequência e símbolo. Perceba a equação já aqui, o código: narrativa, frequência e símbolo. O estímulo gerado pelo algoritmo te retirando o vazio necessário para que você possa equalizar o código, para que você possa permitir que aconteça a atualização. É necessário um tempo de esvaziamento, de espaço. Compreende? Então, o prazer que a gente busca, que a gente a todo momento, prazer, desejo, completude, felicidade, entenda como, né, como desejar prazer. Mas essa sensação de bem-estar em conexão, né, com o seu desejo, vamos traduzir, né, é o que rege, né? É o que rege, assim, uma grande maioria perdida no esvaziamento, né? Como é que o termo que eu estava usando, meu Deus? Nesse momento que o ser humano se esvazia pós-inteligência e perdido em um emaranhamento quântico, né? Se você não for capaz de sustentar o seu vazio, né? De sustentar a sua percepção perante o entorno, você vai ser conduzido pela máquina, você vai ser conduzido pelo sistema. Esse é o ponto, ok? Aqui, após apresentar essa tríade, achei muito interessante trazer a questão do Maituna, né? A questão, um rito sagrado de encontro de dois corpos, porque é uma forma de meditar em comunhão, ok? E que tem tudo a ver com o estado frequencial. Mas não necessariamente estado frequencial, que eu quero dizer estado de equalização, em ressonância com o código, narrativa, símbolo, frequência. Mas não necessariamente, como eu acreditava,
né, que poderia alcançar esse estado de prazer. Há anos atrás eu acreditava que o estado orgásmico, o estado de prazer, o estado de plenitude era alcançado através do encontro. Eu vivia para isso, eu trabalhava com essa ponte, criando ponte para que o ser humano pudesse se encontrar e encontrar no outro o estado de prazer, de plenitude, de conexão divina, ok? Então, realmente, aqui é algo muito pessoal, é um diário mesmo, é uma narrativa muito pessoal que eu te apresento, é um estudo, porque durante tempos foi um caminhar em minha vida. E hoje eu me distancio após a quebra da expectativa, né, em Pucallpa, há meses atrás, quebro a expectativa em que eu vou acreditar, eu terceirizando o meu mestre interior, olha isso, não, tá no outro, tá no indígena, tá no xamã, tá no hindu, tá no, né, em Shiva, né? Eu terceirizando. E que foi aí que eu trouxe essa reflexão e essa percepção e aceitação que estava dentro. Mas assim, eu nunca tinha encontrado um caminho de percepção, de autoaceitação do mestre interior, sabe? Da frequência matriz. Aquela que me conduz realmente a entender, decupar e expandir esse olhar maior que transcende com toda certeza um olhar egóico. Então, tudo que eu acreditava ser, né, se desfragmentou, quebrou, perdeu sentido. Eu entrei numa falha, num 404, erro 404, numa espécie de glitch, de bug. Meu sistema entrou num bug. Cara, perdeu. Por isso tem muita gente, né? Algumas pessoas falam, nossa, a medicina enlouquece, né? As pessoas se perdem, tem gente que tira a própria vida. Eu nunca tinha me deparado com um momento com uma peia, como os ayahuasqueiros aqui vão entender, né? A galera navegadora, gosta de trabalhar assim, os navegadores vão entender. Eu nunca tinha me deparado com um momento tão complexo perante a medicina. Ela quer estudar? E foi uma pergunta que eu fiz a ele lá, sabe? Eu já vou voltar para o Maituna, mas eu preciso contextualizar, entendeu? Porque, assim, eu fiz uma pergunta ao xamã sobre a cosmovisão, como os Shipibos trabalham essa integração, a cosmovisão, né? Ser humano, natureza em alinhamento com a força da medicina. Como a medicina se comunica para que ele possa entrar em alinhamento, não apenas... Porque existe a feitura, existe o feitio, né, do chá, né, da medicina. E é algo muito mágico, de muita força. E para que você possa trabalhar esse feitio, a cosmovisão, como você se conecta. Eu sei que eu adentrei em um espaço onde eu não tive permissão. E eu já estava consumida, eu sei que foi arrogante da minha parte aqui, eu admito. Eu já estava consumida, assim, já estava no último dia de medicina, na última medicina, já tinham sido 5 cerimônias. Eu tinha quebrado as expectativas, eu estava num ranço absurdo, indignada, na peia, né? Não na física, mas, mental, assim, de uma maneira que você não entende. E disse, nossa, eu preciso extrair alguma coisa. Nossa, ele ficou indignado. Um dos maestros lá, que eu perguntei, não vou nem citar nomes, mas ele ficou indignado quando eu fiz essa pergunta. E foi que ele me lançou: você deve primeiramente se curar. Quem é você? Se você nem começou sua autocura, para que possa adentrar, né, na ciência da nossa medicina, né, da nossa força, da nossa história, da nossa cultura. Eu estava esperando realmente, né, ensinamentos, conexão real. Eu romantizei, né, essa minha viagem, assim, acreditei que seria algo, iria beber da fonte. Mas eu tive que beber da minha própria fonte. E eu tive que adentrar o meu submundo. E eu vou te falar, a minha fonte, ela estava muito lodo, entende? Eu adentrei em uma fonte que não estava tão pura. Esse é o ponto. Então eu tive que trabalhar a autoaceitação, essa autoinvestigação e a autoaceitação perante aquilo que eu iria encontrar. Porque naquele momento só existia um caminho. Ou eu adentrava, ou eu iria me perder no externo, né, no sistema. Eu iria desfragmentar
E com toda certeza iria enlouquecer, porque eu caminhei para essa vertente, né? Da loucura, da perda de sentido, da perda de conexão com o entorno, da perda de conexão com o que eu acreditava ser meu chamado na época, né? Tântrica, massoterapeuta, yogi, né? E acreditava nesse personagem que eu havia, como é que eu escutei um certo tempo da minha vida, quem você pensa que é? Escutei essa frase, quem você pensa que é? Essa frase é maravilhosa. E ela abre, né? Ela abre um material, né? Um estudo. Quem você pensa que é? Primeiramente, antes de quem eu penso, né? O ego pensa. Então, nesse momento que você encontra o vazio, né? Mais uma vez ele aqui. Nesse momento que você encontra o vazio e você aceita e você realmente respira esse vazio, você percebe que você não, né? A frase máxima, né? Nada sei. Tudo que eu sei é que nada sei. E eu decupando com o passar do tempo, né? Tudo que sei é que nada é ser. Nada. A caixa, vazio. Nad. Nad yoga. Nad. Os yogis entendem. Ser. Então, Maituna, aquilo que eu acreditava, que eu perseguia, um encontro ritualístico, né? Um encontro entre dois corpos, em geometria sagrada, em narrativa, em linguagem, em símbolo, em frequência. Hoje eu encontro essa equação. E falo mais. Em Maituna narrativa, cada ser, né, homem e mulher, polos, chega ao encontro, trazendo sua própria história, sua memória psíquica, um mito pessoal que sustenta seu desejo. Mitos. No Maituna, símbolo, o gesto, o olhar, o toque, são cifras. Notas musicais são cifras. Cifras, notas musicais, cifras. Perceba a frequência que eu te entrego. Símbolo, o gesto, o olhar, o toque são cifras que trazem o inconsciente em linguagem partilhada, que trazem à tona, que emergem, que fazem emergir a linguagem do inconsciente. Os dois se transformam em um, linguagem una, através do simbólico. Frequência em Maituna. Quando os corpos se alinham, o encontro gera vibração, campo, uma onda que ultrapassa o individual e toca o coletivo. Os corpos entrando em alinhamento, yoga, né? Tantra yoga, ok? Asanas, em comunhão. Dois corpos em asana em comunhão. Asana, partitura corporal, respiração, pranayama, né? Os dois, mesma respiração, em comunhão, corpo, encontro de vibração. Campo, gera um campo energético, magnético, em torno. Calor, magnetismo, amplia, campo energético. Onda, que ultrapassa o individual e toca o inconsciente coletivo, acástico, transcende inconsciente acástico. Frequência. Assim, o Maituna se torna um código de integração. Código de integração com o quê? Com a frequência divina. Não é descarga nem consumo, mas criação do espaço acástico. Espaço acástico, vazio, vibral. Espaço mental, HD limpo. HD. Analogia. Faça suas analogias. O prazer deixa de ser reação, né? Ou seja, o prazer orgásmico, o orgasmo, deixa de ser reação e se torna narrativa viva, história viva, frequência viva, a todo momento, pulsando como seu coração, com a mesma intensidade, porque você está vivo a partir do seu pulsar, da sua frequência. Se o teu pulsar, se a tua frequência estagnar, né, você simplesmente, né, se despede dessa equação vida. Consegue compreender? Então, o Tantra ele te oferece uma forma vibracional, né, uma Maituna, a narrativa tântrica, a filosofia tântrica,
Te oferece uma frequência, uma narrativa vibracional, onde você pode caminhar em frequência, vamos dizer assim, orgásmica. Eu falava muito sobre isso, frequência orgásmica, caminhar em estados de completude. Mas hoje eu percebo que é muito mais que isso. É um estado de percepção ampliada. Um estado de percepção ampliada em níveis que eu realmente não conseguia entender. E com o passar dos tempos, assim, dos meses, eu acho que eu começo a vislumbrar o labirinto que eles me oferecem, né? Os Shipibos, eles trabalham as tapeçarias, um tecer, uma trama. É uma trama de uma geometria infinita. Você não sabe quando começa, nem onde começa, nem onde termina. E Tantra, né? Entrelaçamento quântico, teia, tela, tecer, né? Vibral. Então, meus queridos, percebam as conexões, né? Ou seja, o prazer deixa de ser reação e se torna ser narrativa viva, inscrição da linguagem cifrada na instância inconsciente. Inscrição da linguagem cifrada. Você se torna codificador, co-criador, codificador, programador da sua linguagem, da cifra. Esse era meu material de estudo, minha perseguição constante, adentrar o inconsciente, né, e mergulhar. Eu acredito que esse transcendeu, né, a nossa questão. Eu tenho algumas perguntas e respostas, mas acho que eu vou deixar para o próximo, né, para o nosso próximo momento, e aí eu vou decupar, né, absorver o que eu te entreguei aqui, porque memórias, emoções, né, quadrantes que estavam bem submersos no meu inconsciente vieram à tona. Então, né, posso vir, sim, com intenção maior e te entregar. Mas era necessário abrir essa jornada, esse caminhar realmente como eu gosto, certo? Dentro da verdade, dentro de um caminho, né? E dentro de uma percepção mesmo, de um olhar perante a vida que não busca, mas que encontra. E meu querido, minha querida buscadora, realmente tenho que te dizer, esse encontro, ele está dentro. Tudo mais está extraindo, assim como se extrai os minerais e a riqueza de uma terra, extraindo a tua energia, a tua percepção, extraindo a tua vida, né? Te conduzindo a um momento que eu não sei se é tão confortável que nós estamos vivendo, não é mesmo? Realmente a sensação de se perder e estar vivendo no labirinto, né? Ou entregue as ilusões da vida, né? Entregue aquilo que você acredita ser vida. Mas quando você transcende a tua ilusão egóica, né? Que nada contra, é necessário para estar habitando essa frequência. Mas a questão é, a gente está evoluindo. Estamos em transição planetária, transição tecnológica, tecnologia regendo o humano, nesse momento que nos encontramos. Então, assim, eu acho que essa quebra de expectativa, ela chegou num bom momento, eu só agradeço. Hoje eu agradeço, eu passei meses decodificando essa peia, ok? Já fiz outras medicinas, já mergulhei, mas nada com tanta intensidade. Muitos costumam dizer, realmente, a medicina Shipibo, não é para todos, não. Então, hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço ter entrado nesse labirinto quântico, né? Sem intenção de sair. A minha questão e enigma que eu já lancei há um tempo, né? Existe uma forma de você sair do labirinto? Você pode decodificar o labirinto como vida, né? Samsara, a roda das reencarnações. Existe uma forma de você sair, ou seja, iluminação. Ou não. Mas esse tem sido também uma reflexão, entende? Iluminação. E o que seria se despertar? Como, né, sair dessa roda de repetição, de sofrimento, de dor e de, né, para onde o ser humano te convida a caminhar, né?
com a visão apocalíptica, sempre assim, né? Quando a gente está transcendendo, porque a minha questão é integração. Ou você integrar-se dentro de uma evolução celular. Mas vamos caminhar, né, meus queridos, que o céu brilha, sol chama, e a trilha é só um chamado. Escuta que tiver sensorialmente apto a perceber. No mas, caminhamos, meus queridos. Como diria, Ahô Namastê, Amém. Tem sido também uma forma de oração. Caminhamos.